E pra ficar bonito, né, o Palmeiras virou lá contra o Independente Del Valle 3-2, né? Buscou, tava perdendo 2-0, né? E o Flamengo faz essa vergonha, esse vexame com esse treinador fraco, com essa diretoria fraca, né? Com esse planejamento de merda, né? Que fazem já contando em perder, deixando um time como Bolívar ser líder isolado. E é isso aí, né? Tem muita gente que acha que a Libertadores é muito fácil, né? Que tem que tratar dessa forma, do jeito que eles estão tratando, né? Eu tenho até que me segurar, meu irmão, porque a raiva me consome, né? Por tudo isso, né? Por esse Tite, né? Treinador merda, né? A verdade é, hoje pra mim é um treinador merda, né? Eu tenho que falar isso pra desabafar, né? Covarde, né? Covarde. Botou um time pra não perder. Em nenhum momento o Flamengo mereceu vencer. E essa é a realidade. E temos esse resultado. Bolívar líder isolado. E o Flamengo faz uma campanha vexaminosa. Agora tem que torcer amanhã pelo Palestino, saco de pancada do grupo, pra não tomar uma goleada do Milionários, porque o Flamengo pode cair para terceiro. Parabéns, diretoria do Flamengo, Tite, Matheus Bach e César Sampaio, Marcelo Jejan e o caceta. Planejamento lixo que vocês fazem com o Flamengo. Lixo. Igual ano passado, critiquei Vitor Pereira, vou criticar o Tite também. Não é só pela derrota, é que o Flamengo já entrou derrotado quando abriu mão de vários jogadores para colocar um time misto hoje para jogar Libertadores. Roberto Nazário começa aí com essa análise geral, que eu tô precisando me acalmar. Cara, eu assino embaixo em tudo que você tá falando, porque você entra num jogo como o de hoje, difícil, com 3 zagueiros para começar a história e toma gol no primeiro minuto, ali já é uma prévia, já é um aviso de que nada daria certo. Então você coloca 3 zagueiros e a gente sabe muito bem que o Flamengo não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Tivemos essa experiência o ano passado. Diante disso, a altitude, a gente viu um número gigantesco de erro de passe, tempo de bola, compactação, o Flamengo jogando, marcando do meio para trás, porque não tinha como marcar a saída de bola dos caras, não tinha gás, não tinha perna, e o Flamengo jogou no sacrifício. E aí eu vou repetir o que eu falei no final do Campeonato Carioca. A temporada ia começar depois do Campeonato Carioca, começou a temporada agora. E aí nós jogamos contra um time medíocre, fraco, um time que em qualquer outro lugar do planeta não consegue ganhar de ninguém, porque é fraco, e o Flamengo foi, as palavras do poeta foram perfeitas, o Flamengo foi com a disposição de não ganhar o jogo. A gente viu um Flamengo, quando você vê um Flamengo, por que ele não colocou, ao invés de colocar 3 zagueiros, 3 volantes? Trabalhava o meio de campo, povoava o meio de campo, dificultaria a ação dos caras. Não, falei ele isso no botou intervalo. 3 zagueiros. Falei exatamente isso no intervalo. Quando ele faz a trincheira, né, para você combater ali a guerrilha, ele faz perto do gol do Rossi. Ele poderia ter feito uma barreira mais à frente. Mais à frente ali. Você viu agora no segundo tempo com o Flamengo com mais jogadores no meio campo, o Flamengo conseguiu jogar. É que o Flamengo acabou tomando gol numa bobeira, quando o De La Cruz deu o passe ali curto. Parceiro, se é eu na pelada, eu falo direto. Se sou eu na pelada, eu não tomo esse gol, que eu jogo o cara lá fora. Jogo o cara lá fora, tomo o cartão amarelo, levanto a mão aqui e minha zaga, todo mundo se recompõe. E teve outro ali, que eu não sei quem foi, que teve a chance até de meter a mão na bola. Viu que a bola vai passar? Mete a mão na bola, tomou amarelo, irmão. Isso tem que ser feito. Você trazia um ponto de fora e continuaria no bolo. Mas eu não entendo, cara. Infelizmente, parece que nunca jogou pelada, porra. E aí a gente está diante de um cenário agora que complicou. Complicou porque abriu uma vantagem que não é... Para eles é confortável, né? Agora, a depender do resultado do jogo de amanhã, o Flamengo pode ficar num terceiro lugar muito incômodo. Então, assim, foi só altitude? Para mim, não foi só altitude.
Para mim, é a postura da escalação. Para mim, desculpa, para mim, tem a ver com as escolhas do início de temporada, e aí eu vou voltar a falar do jogo contra o Nova Iguaçu, porque no segundo jogo a gente poderia ter segurado a onda ali e colocado o time reserva para jogar. E a gente agora está vendo, é porque quando começa a temporada, Campeonato Carioca, a galera do oba-oba, porra, legal, Tito, o nego vai lá, tira foto, levanta a plaquinha, aparece na filmagem, sai os fogos, bota a medalhinha no peito, é tudo muito bonito. Só que o Campeonato Carioca, mais uma vez, está se comprovando, comprovado e registrado, que não é parâmetro para absolutamente nada. O Campeonato Carioca, assim como a grande maioria dos campeonatos estaduais no Brasil, é muito fraco. É muito fraco. E aí o Flamengo, diante da primeira dificuldade, sucumbe. Tomou 2 gols. Aí o pessoal vai falar, primeira vez que o Flamengo toma 2 gols no ano. Porra, os outros jogos foi no Campeonato Carioca. A boa fase, entre aspas, foi no Campeonato Carioca, que tomou 1 gol. Então, assim, hoje a gente está colhendo aquilo que foi plantado ali atrás. As escolhas ali de trás estão refletindo nesse jogo. E aí a gente vai ouvir o discurso. Muito provavelmente não vai ter coletiva, né? Porque o Flamengo perdeu, então vão se esconder. Mas o fato é que a gente, de novo, está vendo o Flamengo tomar uma decisão errada ali atrás, que está estourando aqui na frente. Agora, pegando ali o Chuteira, primeiro foi o brabo da partida, aí o Petit a gente colocou o Rossi, você colocou o Vinha, Nazário? Vinha foi o melhor jogador do Flamengo na partida? Na verdade eu ia botar até o Rossi, cara. Eu botei o Vini em consideração ao gol que ele fez, que me deu a esperança. Eu ia trocar, mas aí não deu tempo, deixei ele, mas deixar o Vini pelo gol. E o Wesley, esse Chuteira apertada, unanimidade, né? Brincadeira, né? O que não jogou o Wesley, né? O Wesley estava perdido, né, cara? Perdido. E ele no segundo tempo ainda coloca o Luiz Araújo para ajudar ali, né? Porque complicado. Lado esquerdo também, o Vinha, se não fosse o gol também, assim, atuação horrível defensivamente, no mesmo nível do Wesley, do Vinha, na minha opinião. Ofensivamente ele fez o gol, criou outras oportunidades, teve o cruzamento, teve a finalização, teve o cruzamento que ele fez pro Bruno Henrique, maravilhoso. Agora, defensivamente, o Vinha, uma nulidade, uma tristeza. Eu acho até que ele, não sei se não tem nem conhecimento para falar isso, mas visualmente eu acho que ele foi um dos caras que mais sentiu em campo. Estava visivelmente morto, né? Ele olhando assim, respirando e o olho arregalado, a impressão que deu é que ele estava no limite do limite do limite. O Vinha? E o Tite morreu com 2 substituições, né? Fez somente 3. Superchat nosso... Na altitude, o Flamengo sofrendo, você ter mais 2 substituições para fazer, você morreu com 2 substituições, não pode. É brincadeira. O nosso querido Rabinovich falando aqui, né? Jorge, perdemos pra altitude e pra atitude. Isso aí, cara. O Flamengo já foi com... O pessoal gosta de coach, né? Essas coisas todas. O Flamengo já foi derrotado pro jogo. Né? A partir do momento que você pega uma partida, você abre mão de vários jogadores, né, importantes. Arrascaeta, o Pedro, que jogou 45 minutos contra o Pedro foi poupado pra ser poupado. Coisa inédita no futebol. Isso é inaceitável. Você tá abrindo mão do jogo. Porque eu pergunto pra vocês, se o jogo fosse oitavas de final, mata-mata, ele ia botar esse time aí? Não ia. Quem tivesse cansado aí, como o Pulgar, o Varela, ia fazer um esforço pra jogar. Estamos em abril, porra. Estamos em abril. Que porra, esses jogadores são feitos de papel? Porra.
O Marcílio tá fazendo os caras o quê? Pra subir morro? Lá nos treinos? Eu não confio nesses caras não, irmão. Não confio mesmo. Ai, quer comer? Dane-se. Dane-se. Porque é abril. Se fosse em setembro, outubro, novembro, final de temporada, eu ia entender. Estamos em abril. Há 2 semanas que começou o Flamengo a fazer 2 jogos aí na semana. A gente tava fazendo um jogo por semana. Um jogo. Até vir a semana entre o primeiro e o segundo jogo da final do Carioca. Ah, que não sei o que o dia... Ah, porra, o Pedro jogou 45, não podia jogar hoje. O melhor atacante do continente. Pelo menos 45 minutos. Pelo menos 45. Pelo menos porra, 45. É piada. Na moral, é piada. Ah, que tem que confiar. Não confio. Ponto e acabou. Estamos em abril e os caras parecem que são feitos de papel. Ou então, meu irmão, os caras estão falando... Como é que é o nome daquele negócio lá que os caras pegam um pneu? Como é que é o nome daquilo? Que tem um nome. Crossfit. Tô fazendo crossfit, porra. Tô fazendo crossfit. Em abril, os caras estão cansados, não aguenta. Porra, não aguenta jogar. O Pedro não pode jogar 2 partidas em seguida. Que porra, vai quebrar o Pedro. O Pedrinho vai quebrar, porra. Que raio de preparação é essa? E aí, a gente que tá acostumado, o Flamengo investe milhões e milhões pra buscar um equilíbrio, e o cara abre mão da Libertadores, porra. O Bolívar, 9-5 pontos do Flamengo. Campanha vexatória e vergonhosa. Amanhã, olha isso, amanhã você tem que sentar em frente à porra da televisão pra torcer pra essa merda do time do Palestino, porra. Porque se o Milionários golear o Palestino, a gente cai pra 3º do grupo. E mais uma zebrinha, não é impossível, é Libertadores, porra. Aconteceu uma zebra nesses 2 jogos no Maracanã, o Flamengo vai colocar a vaga em risco. E a gente chegou ao ponto do time bilionário, do time mais caro da América do Sul, ter que torcer pro Palestino. É razoável isso? É razoável? Porra, pra mim não é razoável, porra. Porra. Olha lá, o Thiago Larusso, Palmeiras ganhou com o mesmo time que empatou domingo. Porque o nosso jogador tem que ser tratado a pão de ló, porra. O jogador não pode cansar. Ai, o Pedro não pode. É vergonha. Vergonha. A diretoria e o Tite. E se o Tite está fazendo porque a diretoria mandou, não tem autonomia, não é comandante, é frouxo. É frouxo. Frouxo. Ah, no Carioca a diretoria mandou. É frouxo. Duvido que chegasse com o Jorge Jesus, eu vou poupar que ele chegasse e metesse essa bronca. Frouxo! É isso aí, frouxo. E vai ter que me convencer muito pra mudar a opinião que eu tenho sobre Tite. Frouxo retranqueiro, frouxo. Essa é a parada, entendeu? Que Flamengo ser 2º colocado do grupo, com 5 pontos de diferença pro primeiro, tendo que depender de resultado pra não perder colocação, é vergonha. Vergonha para o Flamengo. Vergonha. Vergonha. Bom, vamos às notas ali. Rossi 7,5. Nazário, eu dei 6. Petit 8. Petit deu a maior nota. Eu vou falar que eu dei a menor nota. Minha média é 6. Pra mim o Rossi ali, inclusive, foi a minha maior nota, né? Então acho que não preciso explicar muito. Petit, quer falar alguma coisa já que você deu a maior nota pro Rossi? Eu achei que o Rossi foi muito bem na partida, trouxe uma tranquilidade, sofreu demais, bola chegou toda hora dele ali. Achei também que o segundo gol ele não teve culpa, o atacante tirou ali dele, tirou bem. E o Rossi, na minha opinião, hoje foi o melhor da partida aí, Túlio, na minha opinião. Wesley, Nazário deu 4, eu dei 2, Petit 3, é quase que na média ali, né? O Nazário ainda foi generoso, hein, Nazário? 4 pro Wesley? Cara, eu vou te falar o seguinte, as minhas notas hoje é até covardia da nota pra galera, porque hoje a dificuldade não foi técnica, a dificuldade não foi tática. Hoje a gente estava vendo que os jogadores estavam errando passe de meio metro. Teve uma bola que o Gerson estava do lado do De La Cruz, acho que foi no primeiro tempo ainda. E aí a bola veio passando, aí ele deixou pro De La Cruz deixou para ele. Quando o De La Cruz pensou em correr, errou. O De La Cruz pegou uma bola, eu até comentei com o Iago,
foi o Vina, se não me engano, deu a bola pro De La Cruz na diagonal. Ele de primeira foi acionar o Bruno Henrique, que estava caindo pelo lado esquerdo. Quando ele deu tapa na bola, ao invés de a bola ela ir numa meia altura, a bola subiu, quicou e voltou. Então, assim, aí eu falei pro Iago, eu falei, ó, o De La Cruz não erra essa bola, não tem como errar. O próprio Rossi teve uma bola que atrasaram para ele deu toque, mas quando ele dá o tapa, a bola adianta um pouquinho mais e ele disputa a bola com o atacante. Então, assim, eu tô colocando hoje na conta da altitude, né? E isso acaba prejudicando muito, porque, assim, quando você tá no nível do mar, né? Vamos lá, o jogo de domingo. Jogo de domingo, nível do mar, coisa e tal. Então, não tem desculpa. Ali é uma questão tática e técnica. Agora, você jogar numa altitude como a de hoje, fica muito comprometido, fica muito complicado. Você dá o tapinha, é aquela história... Eu estava até comparando, falando o seguinte, jogar na altitude, quando você vê a bola, que você vê o passe errado, a impressão que dá é que a bola é aquela bola de brinquedo, de plástico, de criança, que você dá aquele toque, a bola sai sem direção, sobe mais do que deve. Então, hoje, a nota, ela fica... não dá para atrelar ela não é comprometimento, mas a disposição tática. Não tem como. Porque hoje, definitivamente, a gente viu um time... Uma coisa é o time que foi... Por exemplo, não gostei de ter iniciado com 3 zagueiros. Poderia ter sido com 3 volantes. E pior ainda, você acabar 90 minutos de jogo fazendo 3 substituições, deixando para queimar 2. O time estava morto. Então, foi muito mal a questão de todo o planejamento, que vem lá de trás, repito. Então, alguns jogadores hoje erraram bolas que normalmente não errariam. Ó, tô até vendo aqui, né, eu fiz um tweet e o Nicolas Reis aqui, que é um parceiro, ele falou que basta um 2-0 amanhã do Milionários para eles assumirem a segunda colocação. Essa é a situação que a diretoria do Flamengo e o Tite, o grande Tite aí, deixou a gente. Deixa eu só dar um salve aqui antes da gente seguir pra galera. Lucas Alves, Raí Dourado, Gabriel Luan, o Macaco Pendurado também tá aqui, o Wesley de Jesus, Sensorial Music, Fernandes, Tite é técnico pro Corinthians, nem pra seleção serviu, Normalice de Souza, ele foi péssimo, Rádio Flash Web, Gerson, igual peso morto, disse aqui, a nossa querida Lady Locke também tá aqui, a Normalice de Souza, Letícia Silva, o C. Martins, o Gil, Raí Dourado, Cais Almeida, o Fernandes também, e vamos lá. Fabrício Bruno, Nazário deu 6, eu coloquei 2,5, eu vou ficar, o Simon costuma botar quem geralmente deu a maior nota é menor, então eu vou ter que ficar me explicando ali, que pra mim hoje todo mundo, principalmente do sistema defensivo, foi abaixo pra mim, e aí assim, eu concordo, discordo. O primeiro gol faltou recomposição. Não sei se vocês viram o gol novamente. Quando vem o cruzamento, se o cara que fez o gol erra a cabeçada, tinha mais 3 para fazer o gol, meu irmão. E foi ali no lance que o cruzamento sai do lado esquerdo, ou seja, o Vinha tinha que estar lá, né, fazendo essa cobertura, e entre o Wesley e o Fabrício Bruno, né? Então, pra mim, ali, por isso que eu já dei logo essa nota. E, gente, tem até pegando aqui, voltando ao tweet do Rabinovich, a questão da atitude, cara. O Flamengo colocou o time hoje pra empatar, sabe? Vamos lá buscar o resultado, que vier é lucro, se não perder. Verdade é essa, né? Você coloca o esquema que os jogadores não utilizaram, né? Não sei se ele chegou a treinar e prejudicou o sistema defensivo do Flamengo. Ali o Davi Luiz, o Nazário deu 5, eu dei 3,5, o Petit deu 6. Eu dei uma nota maior justificando aqui, porque o Davi Luiz ainda, né, tentou ir lá na frente, teve a cabeçada ali e tal, foi um pouco mais participativo do que, mas também não foi lá grande coisa. Cortou algumas bolas ali de cabeça ali também, né? Tirou bastante, sofreu pra caramba, né? Porque o Tite colocou a nossa zaga para sofrer, é o que eu digo, fez a trincheira lá atrás, expôs perto do gol. Você expôs esses moleques. Hoje o sistema defensivo do Flamengo ficou muito exposto.
Tem um superchat aqui do Kleber, ele fala o seguinte: faltou uma preparação específica e antecipada. Cara, eu tive a péssima ideia de confiar no tal do Marcirejan, que falou, não, ele é especialista em altitude, que não sei o que lá. Então, assim, vamos combinar que a altitude, né, não a atitude, a altitude não pode ser justificativa para derrota, né? Ela seria, né, um adversário, todo mundo sabia disso. Pode pegar aqui, no dia do sorteio da Libertadores, eu falei, eu abriria a mão, colocaria um time alternativo, não seria time C, nem sub-20, colocaria um time alternativo na final do Carioca. Tá gravado aqui, antes de acontecer, para não falar assim, agora você falar com leite derramado, que não sei o quê. Eu falei antes, eu colocaria o time reserva. Não, o cara é experiente, especialista em altitude. Então assim, o Kleber, eu concordo com você, mas o próprio cara subestima. A verdade, a gente tá vivendo um salto alto no Flamengo que tudo é subestimado, toda dificuldade, a altitude, o cara é super especialista, o Flamengo não vai sentir. Então assim, infelizmente a gente tá pagando pela forma com que a gente vem tratando as competições importantes e as dificuldades que isso traz, jogar numa altitude, por exemplo. O Léo Ortiz, eu dei nota... Olha, eu não. O Nazário deu nota 6, a mesma do Petit, e eu dei nota 4, né? Dei até uma nota generosa pro Léo Ortiz ali, hein, galera. Não quero me justificar aqui, mas deu nota 4 pra ele, maior do que os outros jogadores. Eu acho que ele não comprometeu, tanto jogando de zagueiro como de volante. Assim, não sei se vocês querem fazer algum comentário do Léo Ortiz. Ou podemos seguir, Segue. O Léo Ortiz não comprometeu ali, não fez um grande jogo, mas também não foi um jogo comprometedor, não. Agora entramos no Vinha, o Nazário deu nota 8, eu dei 5,5, né? E aí a nota foi inflada pelo gol, o Petit 7. Sim. E aí entra... Eu posso falar. Vambora. Manda bala. Minha nota foi 7 pelo gol, ofensivamente até bem, defensivamente muito fraco, né? Não conseguiu dar equilíbrio, né? Tanto na parte ofensiva como na defensiva. Como eu falei, o Tite deixou todo mundo do sistema defensivo exposto, com 3 zagueiros, com mais um lá atrás e com menos um no meio-campo. Achei que o Vinha também foi prejudicado, mas o Vinha já vem fazendo jogos ruins, né? Alguns jogos ruins, mas foi salvo pelo gol, porque se ele não faz o gol aí, podia botar um 3,5, 4 para ele facilmente, Túlio. Quer complementar, Nasa? E aí aquele detalhe, a gente hoje estava com eu ia falar composição, mas faltou composição, né? O Flamengo hoje estava... me fugiu a palavra, mas ele estava fragmentado. O Flamengo não tinha condição de se compactar em nenhum momento. Quando a gente via a bola no meio-campo, e aí a gente ficou com um buraco no meio-campo justamente porque estava com 3 zagueiros, os toques do meio-campo, quando tinham que ser rápidos, porque a marcação do time adversário estava muito em cima. E aí, quando você toca mais rápido naquela altitude, a tendência de você errar é muito grande, né? Fica muito grande o percentual de erro por conta exatamente da velocidade, o toque que você vai dar na bola, e isso acabou comprometendo demais. Eu gostei da atitude dele no momento do gol, que foi um gol difícil, até por conta de como ele nasceu, né? A jogada nasceu. Só que depois, infelizmente, ele não tinha como jogar na frente e voltar para recompor, para ajudar o Wesley, tanto que o Wesley estava sozinho. O Wesley no primeiro tempo, coitado, acho que ele deve ter ficado com dor na coluna, porque ele ficou o tempo inteiro, um na sobra ali, tinham 2 ali caindo pelo lado esquerdo de ataque deles, ele vinha para cima e o outro na sobra. Teve, inclusive, uma jogada deles no escanteio, em que eles faziam uma jogada que eles colocam 3 caras. Um bate o escanteio para o cara curtinho aqui, e tem um terceiro mais próximo do bico da grande área, só que eles ficam numa linha. Então ele dá para esse cara, passa dele, esse cara ou ameaça dar para dentro ou corta para fora e cruza. Isso a todo momento estava acontecendo. E aí, hoje, realmente... não tinha como fazer.
E aí eu vou acreditar isso aí à disposição do time dentro de campo. Quando você coloca 3 atrás, você abre um buraco no meio. Abrir um buraco no meio era tudo que eles queriam. Tinha um meio de campo para poder progredir e a bola rodava para eles igual uma luva, né? E aí a gente vai seguindo aqui, né? O Igor Jesus, Nazário deu 6, eu 5, o Petit 6,5, né? Justificando rapidamente, achei que o Igor Jesus, de certa forma, jogou bem, mas vacilou no segundo gol, até por isso dei ali o 5, ele não fez aquele corte, a bola na lateral, ele tinha que ter cortado aquela bola ali. Foi, então foi ele que passou direto ali, né? Ali ele Foi. podia, ali faltou a experiência dele. Ali era pra botar a mão. Porra, mete a mão na bola, tomou amarelo, Túlio. Tomou amarelo e se recompõe, porra. Como é que tu deixa a bola passar? Tu já viu que a zaga tá vendida? Já viu que o ataque tava vendido, que o Flamengo foi fazer a cobertura lá na frente? Isso aí, parceiro, é lance de gol. Vai, mete a mão na bola, toma amarelo, recompõe o time e vamos pro jogo de novo, porra. O cara tem que ser inteligente nessa hora, porra. Ali faltou leitura de jogo pra ele. Eu acho que naquele momento ele entrou na hora que ele subiu, né? Ele errou o bote. O Wesley também errou alguns botes. Teve uma bola no segundo tempo, quase no final. O Wesley que a bola poderia ter feito a falta. Ele subiu e perdeu o tempo da bola. Eu acho que a leitura do Igor naquele momento foi que ele subiu, como ele estava na linha lateral, ele deve ter pensado o seguinte, a bola vai sair. E aí ele não maldou, né? Mas ali ele tinha que ter metido a mão na bola. Mas é uma fração de segundo, né, cara? Se o cara não pensar e erra um posicionamento ali, o resto ali para trás é feito dominó, é muito rápido. O Rádio Flash Web tá dando uma criticada no Gerson, que falou: Gerson trouxe energia negativa para o time, estava tudo dando certo, no caso antes do Gerson. O De La Cruz, né, o Nazário deu 6, eu 5,8, o Petit deu 7,5. Petit, pra mim o De La Cruz, assim, em termos de criatividade, apesar de que ele errou, inclusive, até tinha notado isso aqui, né, no primeiro tempo, o Flamengo errou o Flamengo teve 68% de aproveitamento de posse no primeiro tempo, o Flamengo costuma ter mais, né, um aproveitamento no passe, né, no caso, 68% de aproveitamento no passe, né, acerto do passe. O Flamengo tem aproveitamento maior. E o De La Cruz errou alguns passes, é claro, com certeza a questão da altitude, né, os efeitos da altitude ali com relação à bola e tal, mas foi um dos melhores jogadores pra mim no meio de campo na parte criativa. Vamos lá, Petit, 7,5 pro De La Cruz. De La Cruz tentou jogar, né? Eu tava até falando com o Nazário aqui no intervalo que eu fiquei com pena de tanto que ele correu sem a bola. A gente diz na gíria do futebol o tanto que ele correu errado com o Flamengo sem compactação no meio campo e sem ajuda do Vitor Hugo, que fez uma partida também horrorosa, né? Então, na minha opinião, eu dei essa nota pro De La Cruz, porque se o De La Cruz tem ajuda, com certeza iria fazer um jogo melhor. Então, até pedi ali a entrada do próprio Luiz Araújo para que o Luiz Araújo pudesse ajudar o Nico De La Cruz ali a poder sair com essa bola com mais tranquilidade. O Luiz Araújo acabou que também não entrou tão bem, também não conseguiu fazer essa ajuda aí ao Nico De La Cruz. Agora, eu queria dizer pro Nazário que as notas dele estão sendo extremamente contestadas, principalmente no grupo de membros. E agora, Nazário, tem ali um 7 pro Gerson. Na verdade... foi a sua terceira maior nota, pô. Ó, você deu 8 pro Vinha. Pode terminar. Não, então, você deu 8 pro Vinha, que é, né, maior nota. Aí segundo o Rossi, 7,5. Em terceiro, o Gerson com 7. O Gerson, na verdade, eu ia botar 6 pro Gerson. Ele deu uma melhorada quando a molecada entrou. Porque aí ele começou a abrir um espaço e tentar distribuir a bola ali, porque o que aconteceu com o Gerson, ele estava de um lado no primeiro tempo, ele estava lá do lado esquerdo, e aí quando o Wesley começou a sofrer demais, ele veio para o lado direito aqui para tentar cobrir um espaço que estava deixando o Wesley sozinho ali. E aí ele não conseguiu suprir essa necessidade. Estava tentando jogar no meio campo, prender, esse era o jogo de tentar prender a bola, não adianta você jogar com velocidade ali, porque a gente não ia conseguir, a bola não consegue, a gente não consegue botar a bola aonde quer. E aí, quando entraram os moleques, o Matheus, ele participou de uma jogada que quase deu em gol. Eu achei que ele deu uma melhoradinha,
Mas, assim, na verdade eu ia botar 6, acabei botando 7. Mas ele não fez uma boa partida também. Agora, repetitivo, né? Mas quando você tem o meio-campo exposto, a altitude, a velocidade da bola e o time todo fragmentado, cara, fica muito complicado. Muito complicado. Não dá pra gente conseguir conectar quase absolutamente que nada. E um detalhe interessante aqui, que o Gerson no primeiro tempo, ele estava ali posicionado, né, como volante, né, junto com, vamos botar assim, quase sendo um segundo homem, não conseguiu render, ele rendeu um pouquinho melhor, como o Nazário destacou, com a entrada dos garotos, quando ele foi colocado um pouquinho à frente. Que é um absurdo você utilizar o Gerson nessa posição. Um moleque vindo de uma operação, a gente já sabe o quanto o Gerson sofre no nível do mar jogando nessa posição, e usar o moleque nessa posição na altitude e sem ajuda, né? Pô, tá de sacanagem. Pô, meu irmão, nenhum torcedor no Maracanã, torcedor que não entende nada de futebol, não colocaria o Gerson hoje de volante. Você colocar o Gerson de volante hoje, você sabe que você sacrifica todo um sistema defensivo. O Gerson não... Pô, sinceramente, né? O Gerson, ele para jogar em outra função ali, mais adiantado, de volante, não dá para ele. Para ele jogar de volante, ele tem que estar ele tem que estar com muitos jogadores ali ao lado dele, para que ele tenha uma ajuda, para ele ficar ali, roubar pegando aquela bola que vem passe errado, aquela coisinha. Agora, botar o Gerson para pegar, pô, é totalmente fora das características desse jogador. Isso aí, né? E aí agora a gente vai ali pra... Cadê aqui, né? O Gerson, Vitor Hugo, né? O Nazário deu 6, eu coloquei 2 e o Petit 4. E aí pra mim o Vitor Hugo, até justificando, né? Uma das menores notas que eu dei pela omissão. O Rafa aqui na narração não falou o nome do Vitor Hugo na primeira etapa inteira, né? Pra mim, então assim, extremamente apagado no jogo. Foi, tanto que foi o primeiro substituído, né? Não foi isso? Isso aí. Ele sai no intervalo, isso aí. Ele sai no intervalo entre o Luiz Araújo porque ele tava numa nulidade. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre... Acho que ele morreu. Foi. Vocês querem acrescentar alguma coisa sobre o Vitor Hugo? Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte, que na verdade o Vitor Hugo, infelizmente, você vê que a gente a gente falou isso inclusive no início do programa, né? Quando a gente abriu o programa. Hoje o Flamengo ia ver o que aconteceria, isso a gente falou no começo, o que aconteceria com o Flamengo, o time de milhões, com as escolhas de quem chegou, de quem saiu, de quem permaneceu, com a grana que tem para fazer toda essa sopa. Agora, né, que o ano vai começar agora, a partir de agora. E a gente está vendo que muita coisa falta para ajustar. Não adianta a gente ter um time que que tomou só um gol no Campeonato Carioca e agora a gente está diante de novos desafios que a coisa vai começar a apertar e apertar muito. E olha que a gente não jogou contra um time que... minimamente a gente possa falar, pô, não, é um time que tecnicamente é muito ajustado e tal. Não é isso. O time é horroroso. Mas o Flamengo foi mal, para mim, né, mal armado, né, mal escalado e diante de uma postura que a gente não podia esperar uma outra coisa. Falamos também no início do programa. A postura do Tite é fechar a casinha, se fizer um gol, fecha tudo lá atrás e vamos correr pro empate. Lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Deixa eu dar um salve aqui pro pessoal que tá no chat aqui acompanhando o nosso pós-jogo. Thiago Jacaranda, Norma Alice de Souza, a galera aqui tá bolada, Manuel Carvalho, com as notas do Nazário aqui por 7 pro Gerson. Lucas Alves também tá aqui com a gente, um salve. Lucas Carvalho, Saga Cauí, Lucas Alves, Rádio Flash Web também. Cadê aqui? A Norma Alice de Souza. Bom, Bruno Henrique também. A galera tem muitas críticas ao Bruno Henrique. O Nazário deu 6, eu dei nota 4, o Petit deu 5. Né?
Eu achei que o Bruno Henrique, dentro das limitações, e aí eu acho que a gente tem que considerar algumas coisas que a gente não tá considerando, né? Se fala tanto de desgaste, né? O Pulgar, quantos anos tem o Pulgar? Quantos anos tem o Varela? Mas hoje a gente foi pra altitude, né? O próprio Bruno Henrique falou agora na entrevista pós-jogo de quantos... o Bruno Henrique já lá com seus 30 e tantos anos, o Davi Luiz com seus 30 e tantos anos pra jogar na altitude. Eu acho que dentro das limitações, o Bruno Henrique fez uma partida que deu pra fazer. Isolado lá na frente, brigando, chutão pra frente pra ver se que ele brigava e tal. Não fez uma boa partida. Uma bola em condições. Nada, nenhuma, né? Nenhuma. Então, assim... Brigou eu pra caramba só. Dei um 4 pra ele pra, sabe, tipo... Acho que não poderia dar nota menor. Vocês têm algum... E aí, se você me permite, o que acontece? Claro que eu permito. Dei 6. Aí eu dei 6 pra ele. De repente o cara vai falar assim, porra, o cara não jogou nada, você deu 6. Então tá bom, vamos lá. Quantos gols ele perdeu hoje? Nenhum. Quantas bolas ele chutou pra gol? Nenhuma. Ah, mas porra, ele não chutou. Mas por que não chutou? Não chegou nenhuma bola. Quantos lançamentos foram feitos por Bruno Henrique? Nenhum, absolutamente nenhum. O cara estava jogando fora de posição. Exatamente. O cara estava jogando fora da posição dele, fora das características dele. Não é. O Bruno Henrique, no meio de 2 zagueiros encaixotados, ele não vai render. O Bruno Henrique é aquele cara que joga do lado esquerdo, o cara que joga do lado direito, é o cara que vem com a bola e que você lança, ou ele pega, dá o capo e vai para dentro da área. Agora, o cara que é referência lá na frente, não é o Bruno Henrique. Não adianta, que não tem como. Luiz Araújo, né, que entrou aqui, como a gente informou, né, no lugar do Vitor Hugo. Nazário deu 6, eu dei a nota 3 e o Petit 5, né? Ficando assim, o Luiz Araújo, ele entrou, o maior objetivo dele era ajudar a fechar o lado direito. Eu acho que, de certa forma, considerando todo o contexto da partida, ele consegue, ajuda o Wesley, né? O Bolívar diminui o ímpeto de atacar pelo lado direito da nossa defesa, começa a fazer isso com mais frequência no lado esquerdo, né? Junto com o Vinha, em que a proteção estava mais desguarnecida, o Gerson já caindo por ali na segunda etapa, e o Luiz Araújo ainda teve uma finalização, poderia ter feito o gol, por que não? Eu achei que foi uma partida razoável, mas hoje, como eu tô com a cobrança elevada, eu dei um 3, o que pra mim não é nenhum absurdo. Não sei se vocês têm alguma objeção aí sobre o Luiz Araújo. Alguma coisa queiram comentar. Como você falou, né, Túlio? Ele acaba entrando ali para ajudar o lado direito, o lado do Wesley ali. Eu usaria ele de uma outra forma, usaria ele como meia para poder ajudar o Nico de la Cruz. E eu entraria, foi o que a gente falou no intervalo, né? Você meteria 3 volantes para não precisar do Luiz Araújo voltar tanto. Eu queria o Luiz Araújo atacando do meio para frente, né? Puxando os contra-ataques. Então, acabou sendo prejudicado também por esse posicionamento, mas não fez uma boa partida. Por isso, dei nota 5. Minha nota 5 é aquela média do cara ali que não foi bem nem foi ruim, né? Não comprometeu. O Matheus Gonçalves agora. Matheus Gonçalves que entrou jogando por dentro, né? Então, Nazário 6, eu dei 3 também. O Petit 6, acho que é a mesma coisa da questão do Luiz Araújo. Ele teve também a participação naquela jogada que o Lohan acaba não chegando, ele dá aquele passe pelo alto, o Lohan não chega, o goleiro também quase ajuda a gente ali. E é isso, foi razoável na partida. Nazário, tem alguma coisa para falar aí do Matheus Gonçalves? Pouco tempo dentro de campo, mas ele, quando entrou, ele acabou mudando a cara do jogo, né? Pelo menos no aspecto ofensivo, a gente viu uma movimentação diferente. Comecei a ficar animado ali, e aí imaginei que, de repente, poderia sair o empate, né? Com a entrada dele. Mas, felizmente, não foi dessa vez. Lohan entrou também ali, ó. O Nazário deu 6, eu dei 3 também. 3. E o Petit 5. Eu acho que eu vou na mesma dos demais que entraram também. O Lohan, só botar aqui, ó. O Matheus Gonçalves entrou no lugar do Léo Ortiz, que estava jogando de volante, né? Ele entrou jogando por dentro, não de volante, mais adiantado, mas por dentro. Depois ficou só o Igor Jesus de volante. E o Lohan entrou no lugar do De la Cruz, né? E aí, acho que deu movimentação, né, e tal, mas, na minha opinião, não foi nada em que se destaque tanto como positivo, mas eu acho que também, como negativo, também não dá pra colocar nada no garoto.
O Petit deu 5, Nazário 6. Querem falar alguma coisa sobre o Lohan? Entrou, brigou. Né, tentou. Brigou, mas não conseguiu ajudar o Flamengo, errou alguns passes também, já pegou um time também bagunçado, já também. Ele, na minha opinião, ele tá ali na mesma do próprio colega dele lá, do Matheus Gonçalves e do Luiz Araújo, entrou ali na mesma. Agora vamos a uma das notas mais polêmicas da noite, né? Só que o Rádio Flash Web, o Gerson e o Wesley fora, nota geral para o time 3, o Saga Kamui, Túlio, o mais coerente de hoje. Muito obrigado, queria muito que o Simon estivesse aqui para ouvir. Túlio, queria só Pode falar. Ô, Rafa Penido, pega um café pra nós, Rafa Penido. O dono do Coluna, né, que é o Rádio Flash Web, parceiro, gente boa, gente fina. É bom a gente lembrar que eu e esse cara aqui em cima, até o Nazário também, mas eu e Túlio, a gente brigou demais por um lateral direito. Hoje é muito fácil falar do Wesley, que não deveria estar aí. O Wesley é um jogador em formação que acabou entrando numa podre, porque a diretoria do Flamengo desfez de um lateral e não trouxe o melhor que ele. Isso aí eu não estou falando nem de ser um ou de ser outro, né? O Flamengo não conseguiu trazer um lateral melhor do que o que a gente tinha. E acabou colocando o moleque na podre. É claro que a gente faz o julgamento, que é o moleque que vai para o jogo, mas na minha opinião, nessa posição de lateral direito aí, na minha opinião, a maior culpa é da diretoria do Flamengo. E pedindo pra galera, faça como o nosso amigo aqui, o Manuel Carvalho, deem nota pro Tite. A gente vai falar do Tite agora. Nazário deu 5, eu dei 1, Petit deu 1 também, né? E aí entra numa série de situações... hein? Do que eu já falei aqui. Na minha escola não passa, não. Não, mas aí você deu 5, né? Não, então, mas não passa. Eu quando tirava 5, não passava, não. Eu tinha que tirar 6. Não, mas mesmo assim, pô, você deu, o Tite pra você foi a mesma nota do Davi Luiz. Ele teve a nota maior do que o Wesley. E quem botou o Wesley em campo foi o Tite, que já elogiou o Wesley falando que não precisaria de contratar lateral. E aí? Essa declaração dele, infelizmente, tá muito aquém daquilo que a gente está precisando. Na verdade, o Tite, ele hoje, para mim, ele começou quando ele entra com 3 zagueiros, para mim foi surpresa, né? A gente até comentou no início do programa que trabalhar com 3 zagueiros com esse panorama de hoje seria meio complicado, né? E aí, para piorar, ele toma o gol no primeiro minuto de jogo, né? O que acaba fazendo com que ele deveria ter mexido no time no sentido de ou adiantava, de repente, o próprio Davi Luiz para trabalhar como volante, que o Davi Luiz já chegou a atuar como volante. Não ia ser ruim de tudo, ia ficar na contenção ali, ele ia ficar como um zagueiro na frente da zaga, não precisava fazer nada além de destruir, trabalhar ali para tumultuar um pouquinho mais, e aí ia deixar um pouco mais livre o De La Cruz, não no sentido de ir muito lá na frente, porque a gente estava vendo que a coisa estava complicada, mas de povoar ali o meio-campo, né? Então ele não conseguiu, quer dizer, não sei se ele não conseguiu ter essa leitura, mas o fato é que ele morreu com os 3 zagueiros, e morreu com 2 substituições no bolso, né? Isso realmente é uma, como ele diz, um ato falho, e que, em se tratando de Libertadores, a gente não sabe se o Flamengo vai conseguir recuperar esse prejuízo aí. Quando eu dei os 5, não foi nem pensando assim, não, de 0 a 10... vou dar 5 e dar na média. Eu dei os 5 pensando até na minha escola. Quando eu era moleque, 5 não passava, né? Dei uma nota para não passar, mas realmente ele foi muito ruim. Eu devia ter dado 0, no máximo 1 igual a vocês, realmente. O Manuel Carvalho deu 0. O José Augusto, o flamenguista Xingu, eu até pensei que era antes, deu 9 pro Tite, que isso. Matheus Cotrim, Tite, menos 10.
O BRP, Rafa Bicudo, Tite nota 1. A galera perguntando o que ele fez de bom. Lucas Alves deu 0 pro Tite aqui. Galera, sem flodar. Manuel Carvalho falando aqui do jogo do Palmeiras, né? Jogou com o mesmo time, a gente já até falou aqui, né? Do mesmo time que jogou contra o Flamengo, hoje. Fora de casa também, e com uma altitude, não é igual ao do Flamengo, mas também com altitude, contra o Independente Del Valle, né? E venceu de virada depois de estar perdendo por 2-0, perdão. Virou para 3-2, né? O Lucas Alves deu nota 0, já falei. Rafael Galvão, é isso aí. Bom, eu falei aquilo tudo que eu disse com relação ao Tite. Para mim, se na final do Carioca, né, ele recebeu ordens da diretoria e se havia em algum momento outro tipo de planejamento pensando em priorizar esses jogos de altitude da Libertadores e ele aceitou ordens da direção para mexer na escalação dele, ele é frouxo. É um treinador frouxo, deixa a diretoria. Ele tinha que falar, cara, a gente vai enfrentar o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma equipe que tecnicamente hoje é uma força média no Rio de Janeiro, pelo que ele vem jogando atualmente. A gente com um time alternativo conseguimos, né, vencer. E aí também pro treinador chegar ali e bancar. Falar, olha, com o time alternativo a gente tem condição. Não é botar sub-20, era botar um time alternativo. Fazendo o planejamento que o Flamengo tá fazendo hoje, que também seria, pra mim é muito incoerente pela temporada, a gente tá em abril, agora que começou a temporada, mas mesmo assim, pegando o que ele tá fazendo hoje, direcionando pro Campeonato Brasileiro, e não direcionando pra Libertadores, que é o que ele tá fazendo. Então se ele aceitou isso lá, frouxo. A diretoria hoje do Flamengo, Marcos Braz, Landim, Bruno Espírito, quem for, chega hoje pro Tite, um técnico hiper experiente, que já treinou até a seleção brasileira em Copa do Mundo, não tem banca pra chegar e falar, não, desculpa, mas no meu time vocês não mexem, o planejamento tá sendo feito dessa forma, a gente vai jogar desse jeito. E covarde. O Flamengo hoje não foi pra vencer o Bolívar, em nenhum momento. Quando você abre mão de jogadores como a Arrascaeta, como o Pedro, a não ser, meu amigo, que me mostre um relatório, eu não tenho esse dado, que me mostre um relatório dizendo assim, olha, se o Arrascaeta jogar mais 30 minutos e forçar, a gente vai perder. E o Pedro, mesma coisa. E o Pedro ainda é pior, porque o Pedro foi poupado no jogo passado. A gente jogou com o nosso principal adversário, que é o Palmeiras, hoje, nacionalmente. Ele pegou o nosso atacante e botou pra jogar 45 minutos. Começou com o Carlinhos. Né? Então, assim, Tite, pra mim, frouxo. Tem ambição. Tratando a Libertadores. É idêntico, não vi quem comentou aqui no chat, igualzinho ano passado. Subestimamos a Libertadores, né? Aí ele já mente ali, o que trouxe o número de trocas excessivas foram 2 aspectos. Uma sequência de jogos muito grande que viabilizou alguns atletas de viajar. Aí hoje, muitos desses atletas, ele terminou o jogo com 2 substituições no bolso. Né? 2 substituições. Número grande de jogos, que número grande de jogos é esse, gente? Se ele começou a poupar o time na Libertadores já contra o Milionários, priorizando o Campeonato Carioca quando a gente tava jogando uma vez por semana. Justamente na semana do primeiro pro segundo jogo da final é que a gente começou a ter jogo no meio de semana, que é quando começou a Libertadores. Tite mente. O Tite mente. Mente pra justificar o seu fracasso, pra justificar a sua mediocridade e a covardia. É isso. Nada me convence do contrário. E tomara que vença. Tomara que vença, que a minha cobrança a partir de agora é essa. Frouxo, foi pra altitude, frouxo abrindo mão dos principais jogadores. Pra mim é isso. E isso que ele fala aí, o Tite mente, é mentiroso. E os números, não sou eu que tô dizendo. Gente, pega o número de jogos que o Flamengo fez no Campeonato Carioca. Quando a gente hoje jogou o 3º jogo da Libertadores. Que tantos jogos é esse que o Tite tá dizendo, porra? Tá mentindo. Tá querendo mentir pra torcida. Tá pensando que eu sou otário, querendo subjugar minha inteligência?
Fica com esse papo de coach. Interessante. Porra, agora quer me tirar de burro? Que eu não sei fazer conta? Porra, é brincadeira, Nazário. É brincadeira, Petit. Que tantos jogos é esse? Tô perguntando pra vocês, que tantos jogos é esse que o Petit está falando? Eu tô tentando olhar aqui aonde que ele tá vendo. Olha só, e Túlio, não precisava fazer nada drástico. Você tem uma vantagem no Campeonato Carioca. Então, pô, torcida tá lá, a torcida quer ver o time, entra com o time titular, acho que foi 0-0 o primeiro tempo. Pô, segundo tempo, Túlio, descansa os caras, entendeu? Quer poupar? Titular no primeiro tempo, irmão. Entra com a força máxima. Depois você vai administrando ali, pô, quem tá mais cansado, quem não tá e tal, você vai administrando. Agora, hoje, tá totalmente na culpa dele que, né, poupa o Pedro é um absurdo. Poupar o Pedro 2 vezes é um absurdo. Poupar o Pedro 2 vezes. Então eu digo aqui, ó, escalação, planejamento e terceiro lugar, altitude. Porque ele vai para um jogo, eu falei isso aqui ontem, no pré, Túlio, falei isso no pré. Estou preocupado com o que pode acontecer com o Flamengo, porque o Flamengo vai para um jogo de Libertadores, fora de casa, na altitude, com todos os setores, tinham jogadores diferentes. Então, quando você faz isso, a primeira coisa que você já perde, mesmo que for no nível do Amar, você já perde planejamento, você já perde entrosamento. O entrosamento já não é o mesmo. Aí, para completar, Túlio, além dele mudar os jogadores, ele também muda o esquema de 3 zagueiros, e vocês podem me corrigir. Eu não me lembro do Flamengo jogando com o Tite com 3 zagueiros. Então ele arma 3 zagueiros especificamente para esse jogo, Nazário. Então, na minha opinião, nota 1 pro Tite, que eu gosto do Tite, mas hoje nota 1 pro Tite, e eu vou falar, era 0, porque na minha opinião, tudo que aconteceu hoje está na conta do Tite. Tudo que aconteceu hoje está na conta do Tite. Eu vou pegar aqui pra você, vou pegar de março pra cá, né? O Flamengo jogou no dia 2 de março, 3-0 no Madureira. 7 dias depois, jogou no dia 9, 2-0 no Fluminense. 7 dias depois, voltou a enfrentar o Fluminense de novo na semifinal, dia 16 de março. Aí veio data FIFA. O Flamengo ficou 2 semanas sem jogar. 2 semanas, voltou a jogar no dia 30 de março. Venceu o Nova Iguaçu por 3-0. No dia 2 de abril, o Flamengo faz a estreia na Libertadores. Ele já mudou a equipe. Empatamos em 1-1. Jogamos no dia 7, 5 dias depois, que é quando começa a batida, né? De você ter 2 jogos, né? E até o dia 30 de março a gente ficou 2 semanas sem jogar. Aí vem, né? Jogou no dia 7 contra o Nova Iguaçu novamente. Aqui já era de novo pra você ter poupado, porque você ia enfrentar o Palestino. E jogou contra o Palestino, né? Venceu. Jogou no dia... Aí... Palestino, Flamengo e Palestino no dia 10, ele poupa jogadores contra o Palestino. Jogou contra o Atlético Goianiense no dia 14, ele poupa jogadores contra o Atlético Goianiense. Contra o São Paulo, mesma coisa. Contra o Palmeiras, mesma coisa. Ele vem poupando em todo... Que tantos jogos é esse? O Tite mente. Porra! A gente em março, olha isso. Em março a gente fez 1, 2, 3, 4 jogos. 4 jogos. Nem com o Abel, cara. Nem com o Abel. O cara quer subjugar quem, irmão? Tá mentindo. Estamos em abril, 4º mês do ano. No final de abril, no início de abril que começou o Flamengo fazer 2 jogos. Em março fizemos 4 jogos. Ele está de forma recorrente poupando jogadores desde o início do mês. Sem justificativa aparente pra isso. Porra. É brincadeira. E mais, se você faz isso com o resultado é uma coisa, não tá dando certo. Não tá dando certo. O cara abre mão dos jogadores. Ou então me mostra o relatório que no dia 2 de abril, depois do Flamengo ter feito 4 jogos durante o mês de março, ter ficado 2 semanas parado, ele me mostrar um relatório que, porra, se ele colocasse o time inteiro contra o Milionários, jogando a 2.600 metros, ele ia estourar os jogadores do Flamengo.
Porra! Bom, se isso for, se tiver esse relatório, então, vai ter que parar tudo, né? Porque se a gente está agora, no início do Campeonato Brasileiro, no início da Libertadores, a Copa do Brasil nem começou e a gente está com os jogadores para estourar, então vamos ter que mexer no departamento de futebol, porque tem uma coisa errada, né? Tá pior que o ano passado. Total. Então. Total. Que porra de planejamento é esse? Que raio de planejamento é esse? A galera tá falando. Caso, esse no caso é o 8º jogo do mês de abril, não é isso? No mês de abril a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje foi o 7º jogo. O jogo contra o Botafogo domingo, que é o último jogo do mês, é o 8º jogo. 8º jogo. E, mais uma vez, estamos o mês de abril todo poupando. A gente teve jogadores fora em todas as partidas. Não sei se a produção tem aí. Não sei se o Leandro tem aí. Ontem ele colocou os jogos. Isso os últimos jogos. Os jogadores que ele poupou. Teve um jogo em que o De La Cruz teve febre. O Varela teve febre, que é uma coisa também. Por isso que eu falo que o Varela justificaria você poupar. Mas com ressalvas. Porque Varela recentemente ficou de fora de uma partida porque teve febre. Estado febril ou gripal, sei lá, ele ficou de fora. Então ele não jogou os tais 11 jogos que o Pulgar jogou. Pulgar, claramente, você vê que o Pulgar tá desgastado. Pode ser questão física, caiu de produção. Beleza, o cara não foi poupado, justificaria. O Varela já não. Teve jogo que ficou parado. Então, assim, ele vem sistematicamente o mês inteiro poupando jogadores. E, gente... A batida que a gente vai ter agora em abril, a gente vai ter daqui pra frente. E a tendência é afunilar mais, porque vem mais uma competição, vem a Copa do Brasil. A galera tá falando da Copa América, pra mim ele tá querendo poupar pro Arrascaeta chegar inteiro pra seleção do Uruguai, pro De La Cruz chegar inteiro pra seleção do Uruguai, pro Pulgar chegar inteiro pra seleção chilena, pro Varela chegar inteiro pra seleção uruguaia também. Né? Pra mim é isso, pô. Porque, porra, qual o sentido aqui na minha cabeça? Em julho, e provavelmente o Flamengo deve ter que colocar os jogadores disponíveis antes, porque tem um tempo de preparação, deve ser em junho, certo? Na Copa América. O Flamengo, esses jogadores tinham que estar jogando. Entrega um bagaço pras seleções, meus amigos. Se o cara vai jogar... Porra, tô cagando, quero mais que a seleção uruguaia se dane, que a seleção chilena se dane, que a seleção brasileira na Copa América, que provavelmente o Dorival vai levar o Pedro, se dane também. Minha preocupação, caguei. E pra mim parece que ele tá preparando os caras pra jogar nas seleções, porra. Ele tinha que botar agora os caras pra jogar. Não, gente, não justifica. Eu quero que alguém me bote. Vai ser essa pegada agora. Se fosse outubro, novembro, justificaria. Não é. Porra, ali ó, jogadores poupados nos últimos jogos. Contra o Milionários, ele não colocou o Léo Pereira, o Ayrton Lucas e o Luiz Araújo. O De La Cruz ali teve quadro febril, não ia poder jogar, então o Tite não teve culpa. Contra o Palestino a gente não teve o Fabrício Bruno, né? Contra o São Paulo, ele tirou o Luiz Araújo e o Arrascaeta, no caso, né, pra entrar jogando. Contra o Atlético Goianiense, aí ele não pôde contar com o Varela, eu não sei se foi estado febril ou gripal, mas teve uma situação assim, então ele não poupou, então tira esse jogo. Contra o Palmeiras ele tirou o Pedro e o De La Cruz, e hoje ele poupou o Pedro de novo. Então, dos 8 jogos que a gente vai fazer nesse mês, em 1, 2, 3, na metade deles, né, 1, 2, 3 jogos, né, a gente poupou jogador, e olha os jogos. Conta com o de hoje, né? 4 jogos, metade dos jogos ele já poupou jogadores. E ele poupou jogador em todos os jogos da Libertadores. Ele, no mínimo, tirou um jogador. O que justifica? Qual relatório técnico que justifica? É você botar um atacante pra jogar 45 minutos no jogo e todo mundo pensando, porra, ele tá pensando em levar o Pedro pra altitude. Tá e nesse jogo ele não colocar. Eu quero entender, gente. Não consigo, Nazário. Não consigo, Petit. Me explique. Eu também não consigo. Não, também não consigo entender. Eu acho que... E rapidinho, Petit. Tem uma observação ali na arte, ó. Rapidinho. Tite só não poupou nas finais do Carioca.
Inacreditável, né? Isso aí mostra que o Flamengo teve o receio de uma virada do Nova Iguaçu. Pelo menos é o que mostra aí, né? Na arte aí do Coluna do Fla. Mas é doideira, cara. Mas é doideira pensar numa virada do Nova Iguaçu, com todo respeito à história do Nova Iguaçu. Você sai do primeiro jogo com 3-0 no bolso, né? Você vai pro segundo jogo com um time que, pô, ok, tá fazendo história, porque chegou na final do Campeonato Carioca e tal, mas na boa, se o Flamengo bota o time... Pô, não vai muito longe, gente. Não vai muito longe. No primeiro confronto do Nova Iguaçu com o Flamengo, foi 1-1 com a molecada. Foi 1-1 com a molecada. E a molecada tendo tudo para perder o jogo, coisa e tal. Foi 1-1. Então, assim, não tem sentido, né? Essa foi uma avaliação, aí a gente vai morrer sem saber, né? Ninguém vai chegar lá na Gávea e falar, não, fui eu que eu me responsabilizo, foi eu. O Landim não vai fazer isso, se for ideia dele, né? E se for ideia do Tite, também não acredito que ele vai fazer isso. O fato é que o planejamento já começou mal, porque a partir do momento que você prioriza colocar o time força total no Campeonato Carioca e esquece a Libertadores, pô, pelo amor de Deus, cara, aí Brincadeira, absurdo. Coisa de time amador, né? Olha o que ele meteu agora. Pegue uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora aí. Ele vai falar de ciência, ele vai falar de Haaland. Se não querem ouvir o Tite, ouçam. Olha só, lá na Europa, os caras estão caminhando para final de temporada. O que já é um absurdo comparado com o nosso calendário, o Guardiola reclamar do calendário lá, né? Mas beleza, os caras estão em final de temporada, irmão. Porra! Aqui a gente tá em início de temporada e o Tite, mais uma vez querendo tomar o torcedor como burro, porque aí você vai ficar pegando recorte de Guardiola. Eu não torço e não cubro o Manchester City, muito menos a Premier League, Tite. Isso aqui é Flamengo. Vou falar pra você igual o Marcos Braz falou pro Gabigol quando ele queria campo melhor. Então vai pra Premier League, porra. Você tá no Flamengo. A tua realidade é aqui, compadre. Ouça um Guardiola. Que ouça um Guardiola. É igual quando você tá... A tua mulher tá te ligando pra querer saber onde você tá. Você fala assim, olha, meu amor, porra, você não tá acreditando em mim? Pergunta pra fulano. É porque ela não confia em você. Você não tá com moral, compadre. Eu não preciso ouvir Guardiola. Guardiola tá no final de temporada com o Manchester City, caminhando pro final de temporada. Já tá em semifinal de Champions, né? Foi eliminado agora pro Real Madrid, né? Rodadas finais das ligas. Ele não tá no terceiro mês da temporada. Gente, a gente tem que lembrar o seguinte, boa parte do Campeonato Carioca, o Flamengo jogou com time alternativo com o Sub-20. O Tite fez boa parte da Taça Guanabara, ele nem treinou o time, foi o Mário Jorge. Que batida de jogos é essa que ele tá querendo meter? E aí mete esse papinho de ciência pra dizer que quem tá questionando as escolhas dele e da diretoria é contra a ciência. Quem é contra a ciência são eles, porra. Terceiro mês de trabalho, o Flamengo começou a pré-temporada em janeiro. E jogando com o time alternativo boa parte do Campeonato Carioca. A gente começou no Clássico com o Vasco a jogar, sei lá, na quarta, quinta rodada do Campeonato Carioca. A Taça Guanabara. Ele fala como se, porra, o Flamengo tivesse numa batida gigante. E não tá. Aí vem meter um papinho desse de querer comparar. Subjugando a inteligência dos outros. Pra quando você reclamar, que o Guardiola tá em final de temporada, o Guardiola tá na Premier League, o Guardiola tá na puta que o pariu. Não tá no Brasil. Ou vocês torcem pro Flamengo, pro Manchester City, ou pro Flamengo. Ou aqui é coluna do Manchester City. Aqui é coluna do Flamengo, porra. Não é coluna do Manchester City. O treinador do Flamengo é o Tite, não é o Guardiola. O atacante do Flamengo é o Pedro, que no jogo passado ele botou 45 minutos e hoje ele nem botou em campo, nem levou pra viajar. Não é o Haaland. Não é o Haaland. Porra, tá de sacanagem o cara meter uma dessa, cara. Tá de sacanagem. E quem concorda com um bagulho desse? O cara em final de temporada, ele no terceiro mês, porra, vindo de um campeonato que ele nem jogou o campeonato inteiro com os titulares,
E ele poupa na principal competição sul-americana, que é a Libertadores. Porra, é piada, cara. É assim, é piada. Lê uma parada dessa, porque tem que ser muito idiota pra poder pegar isso aí, essa narrativa, pra defender o Tite em alguma coisa e ele ousar falar um bagulho desse. É absurdo isso. Absurdo. Entendeu? Bom, só eu tô falando, melhor vocês falarem, senão daqui a pouco eu vou perder a linha também. Vou beber até a água aqui. Eu tô muito puto, na moral mesmo, tô muito puto. Túlio, né, pô, o Flamengo com o time que tem, um clube bilionário, pô, você vê um clube igual o Bolívar colocar 5 pontos na frente do Flamengo é revoltante. De repente você faz o planejamento certo, vai com um time, né, que tem que colocar, acontece uma zebra e você perde, é uma coisa. Agora, você ir pra lá derrotado, Flamengo foi pra lá já derrotado. É isso que a gente não aceita aqui. É isso que a gente tá revoltado. É isso que a gente tá puto. Pô, o Pedro poupado 2 vezes, cara. O Pedro poupado tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O que justifica o Pedro não tá no jogo? O Alan, tudo bem, que tinha problema lá no sangue lá, e tudo bem. Mas agora, pô, o Pedro, o próprio Arrascaeta, nem que você use ele no primeiro tempo, Túlio. Quer poupar? Time titular no primeiro tempo e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente vai pro sacrifício ou não, porra. Vamos ver se a gente vai pro sacrifício ou não. Mas entra com o time titular, meu. Entra com o time titular. Agora, Túlio, além de não entrar com o time titular, ainda inventou uma porra de 3 zagueiros que nunca dá certo nesse time. O torcedor é traumatizado com esse esquema, ele deveria saber. E outra, por um jogo só. Falei aqui, foi hoje que eu falei isso. A probabilidade, ainda falei assim, ó, a probabilidade de dar M é muito grande. E deu, acabou dando. E lembrando, basta amanhã Milionários vencer, ó, vocês estão vendo ali, ó, Milionários tá com 1 ponto. Se o Milionários vencer amanhã o Palestino, que é totalmente possível, totalmente. Palestino é o saco de pancadas do grupo que o Bolívar ganhou fora de casa de 4-0, o Flamengo em casa não conseguiu, meteu 2-0. O Palestino tem -6. O Milionários amanhã meter 2-0 no Palestino, a gente cai pra 3º colocado. Aí, ao invés de a gente ir pro mata-mata da Libertadores, a gente vai disputar a Sul-Americana. Isso aí é o que o Tite está fazendo, segundo hoje em matérias, a divisão da responsabilidade do planejamento, como se a diretoria... Aí entra, né? O cara fala tanto em ciência, né? Porque a ciência, que não sei o que lá. A diretoria mais negacionista que tem, porra. Os caras são contra psicólogo. O Flamengo é um dos poucos clubes da Série A que não tem psicólogo no profissional. Se o Varela... O Léo Pereira, que já teve vários problemas, né? Tem que buscar ajuda fora. É individual. O Léo Pereira tem que chegar lá no Flamengo e falar, olha, eu acho que eu tô com um problema aqui, cara. Preciso de um psicólogo. Aí o Flamengo, pontualmente, mas não tem psicólogo. Então, como que ciência? O Landim tem condição de analisar um relatório pra saber quem vai ser poupado ou não? O Marcos Braz tem condição de analisar um relatório de fisiologia pra saber quem vai poupar ou não? O Bruno Spindel tem condição? Porra, faça-me o favor, né, cara? Faça-me o favor. E se tem tamanha interferência dentro do trabalho do Tite, Tite é um frouxo, pô. Tite não é nada daquele treinador que a gente achava, que a gente pensava. Um cara que vai intimidar o jogo. Porque, assim, só vazaram o esporro no Gabigol, né? No Gabigol fizeram questão de vazar o esporro lá que o Tite deu no Gabigol, porque Gabigol, estamos aqui, coletiva, que não sei o quê. Que é uma coisa que até a galera tá falando aqui, ó. O Lucas Alves, né? Desculpa a franqueza, preguiça do Pedro em não querer jogar uma Libertadores. Se o Pedro chega lá e fala que quer jogar, o Tite iam falar que ele tá indisciplinado, porque o cara quer trabalhar, porra. Esse Flamengo, os valores são todos invertidos. Pô. Pode falar, Pedro. Exatamente isso que eu ia falar. O torcedor tem que entender que quando, né, a tecnologia chega na comissão técnica, não é o jogador que vai lá pedir para não jogar, não. Isso aí tem que ficar bem claro. E parem de assistir esses youtubers aí de TikTok,
Para com essa porra, que é eles que ficam falando essas asneiras e quem não entende como funciona o clube de futebol de dentro para fora acaba acreditando nisso. Ou você acha que o Pedro chegou lá no diretoria e falou, olha só, cara, hoje eu tô cansado, não quero viajar para jogar o jogo da Libertadores, não. Não foi isso que aconteceu, gente. O Pedro não foi jogar porque a própria comissão técnica vetou ele do jogo, porra. Tirou ele do jogo, tanto ele, quanto o Arrascaeta, quanto outros jogadores. Pô. O jogador com isso não tem nada a ver. O que pode acontecer é o cara chegar, pô, cara, mas eu tô pronto, eu quero jogar. Mas como é que faz isso com a tecnologia de hoje? Em 95 o Romário fazia, né, Nazário? Ó, quero saber de nada, vou pro jogo e acabou. Pode me colocar na escalação aí. Hoje, o jogador faz isso, meu irmão. O Túlio falou, amanhã ele tá no jornal com ato de disciplina. Tem até aqui, a Alma Viking, diretoria tem que analisar relatório porque tá misturando. Não tô misturando. Se a responsabilidade é dividida pelo planejamento que eles estão fazendo, colocando a Libertadores em segundo plano, a diretoria tá tomando decisão, meu amigo. A não ser que, então, a responsabilidade do Tite, ele tá avisando, falando, olha, aqui meu planejamento é esse e acabou. Ou então não é compartilhada. Uma coisa é assim, ó, o planejamento de quem vai poupar, de quem não vai jogar, quem vai fazer acontecer, aonde ele vai colocar a reserva e titular, ser totalmente do treinador e ele só avisa a direção. E a direção fala, vai ali, vai falar, ele é o treinador, vai respeitar a autonomia dele. Quando é dividido, é quando duas pessoas estão tomando a decisão. E pra você tomar uma decisão, na minha opinião, igual fosse me perguntar tudo, e aí? Ia falar, mano, o que tá falando aqui o relatório? Me explica isso aqui. No mínimo. Pra eu ter base, porque assim, se a gestão é compartilhada, o planejamento é compartilhado, a duas frentes, a comissão técnica e a direção do Flamengo tomando decisão, ela tem que estar embasada. Porque aí a gente vai chegar numa coletiva, numa zona mista, ou em qualquer momento, e vai questionar os dirigentes do Flamengo. Perguntar a Marcos Braz, ó. Saiu aí que vocês também estão participando do planejamento e poupar jogadores e colocar a Libertadores em segundo plano. Por quê? Ele vai ter que me dar uma resposta. E não é uma resposta de, tem que ter base. Então essa coisa que você tá falando que não tem que analisar relatório, porque o Tite está falando disso o tempo inteiro, tanto que o preparador, o Marcirejan lá, falou após jogo passado, teve entrevista dele divulgada na Flá TV, e falando de relatórios e trabalhos não sei o que, ciência, então tem que estar embasado na ciência a decisão, meu amigo. Tem que estar embasado. Mas o meu grande questionamento não é nem a ciência, apesar de que, pra mim, como eu falei, é início de temporada. É estranho os jogadores estarem hiper desgastados, trabalhando pouco. A não ser que o treino esteja rolando um crossfit danado lá. E aí os caras têm que rever treino. Treino também desgasta jogador. Treino excessivo quebra jogador. Se você não tiver um preparador que não... Base. Tem eles que ter. Têm essa informação. Não é possível que não tenha. Não existe você treinar e no treino você deixar o cara pior para poder atuar no campo e ele ser prejudicado. A minha curiosidade nesse momento está no seguinte ponto. Quem é que vai aparecer, quem é que vai botar a carinha para dizer o seguinte, olha, nós erramos o planejamento. Nós perdemos esse jogo, não foi só por conta da altitude, não. Nós perdemos por causa da escolha, nós perdemos por causa da preparação, nós perdemos por conta do nosso da nossa pré-análise lá atrás, no final do Carioca. Será que alguém vai botar a cara para falar isso? Ou será que alguém vai botar a cara para falar qualquer outra coisa? Porque quando ganha, o Tite fala, o César Sampaio fala, o filho dele fala, o papagaio fala, o vizinho fala, todo mundo fala, todo mundo... Aí ele consulta o Bruno Spinel também, quer falar, não sei o quê, papapá, mas a gente precisa agora de uma... não é uma orientação, mas a gente precisa, né, a nação precisa saber o que de fato aconteceu para que o Flamengo chegasse nesse resultado. Pô, Nazário, estava lá na altitude e tal, tudo bem, estava na altitude, complicado, mas
o que a gente está falando é minimamente suspeito, né? Se a gente atua no mês de abril 7 vezes, e nessas 7 vezes os 11 que entraram em campo não foram os mesmos, porque foram poupados alguns jogadores, e nesse jogo, com esse tamanho, né, com essa importância, tanto é que a gente, a depender do resultado de amanhã, pode ficar em terceiro lugar. Então, de repente, a gente perde a chance de pontuar. Ruim de tudo, a gente sairia de lá com um empate, não era ruim. A gente ficaria ali perto do Bolívar, né? Estamos ali disputando o primeiro lugar, o que é o objetivo do grupo, mas o que aconteceu para chegar nesse resultado de hoje? A gente precisa dessa explicação, né? E aí a produção aí colocando de novo na tela a fala do Tite, até o Almavic falando: infelizmente estou começando a concordar com as cornetas de que o Tite é um encantador de serpente. Total. Tá querendo ser desonesto ainda. Bom, a gente vai fechando aqui os nossos trabalhos, né? Mais uma vez uma honra estar aqui com o Petinho Nazário. Teve também aí o Rafa Penido no comando da narração, a produção Anderson Darão Cavalcante e Leandro Martins Ledo. E o Ledo, né? O Simon Ledo levando lá seu pezinho nada quente para, né, a Bolívia com o nosso querido Léo Rossé, que tá com a cara toda vermelha, sentindo lá o vento, o bafo quente da altitude. E acho interessante a gente terminar com 1 minuto de silêncio, né? Pela falta de vigor, pela falta do vigor, né, físico. Os jogadores do Flamengo estão tão cansados, né? E pela falta de honestidade, né, do treinador Tite. Né, o futebol do Flamengo está morto. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link e compartilha para geral nos grupos de WhatsApp da nação. Aqui tem a maior e melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. Top 10, fatos, curiosidades, entrevistas e muito mais. É um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o